Oi, gente! Hoje eu vou gravar pra vocês um vídeo que vocês me pediram muito e finalmente vai sair, que é um vídeo mostrando como eu organizo as minhas leituras. Eu queria mostrar pra vocês o processo de toda essa organização de leituras, mas eu percebi que não seria muito prático pra mim, porque eu faço isso muito aleatoriamente. Tem vezes que eu planejo a leitura de um mês 3 meses antes, tem vezes que eu planejo na metade do mês. Enfim, varia da minha vontade, de quando eu me sinto assim na vibe de fazer aquilo. Mas eu sou uma pessoa extremamente dependente de organização, então mesmo que eu não siga exatamente os planos que eu fiz, eu preciso me organizar, fazer metas curtas, me situar ali na minha situação do mês pra saber que dia eu vou poder ler mais, que dia eu vou poder ler menos, o que eu quero ler naquele dia, quais são os livros que eu preciso ler naquele mês. Então tudo isso é muito importante pra mim e normalmente eu me organizo tanto no papel quanto também no computador, mas a parte do papel é mais um rascunho mesmo. Eu escrevo ali no papel e depois vou passando tudo pro computador. Então, como é basicamente o mesmo conteúdo, só que no computador tá finalizado e no papel tá o rascunho, eu vou mostrar pra vocês apenas a parte do computador, que é a parte já finalizada. Vou mostrar pra vocês a minha organização de leituras do mês de março e também vou mostrar o início do processo até chegar na parte do computador. Então vai ter tudo aí explicadinho pra vocês e eu espero que esse vídeo fique bom. Eu espero conseguir mostrar pra vocês certinho como é que eu faço, porque, enfim, é uma coisa assim muito pessoal, que vai de pessoa pra pessoa e que você pode adaptar do jeito que você quiser para se adequar às suas condições, para se adequar ao que você consegue fazer. Não é uma coisa que funciona pra todo mundo, eu acredito. Acho que tem gente que vai mesmo na vibe do quero ler esse livro agora, então eu vou ler. Sem muito planejamento. E tá tudo certo também, não tem um jeito certo de ler. Só o que funciona pra algumas pessoas e às vezes não funciona pra outras. Pra mim funciona muito bem, então eu gosto de ter essa organização. A maioria das vezes eu até organizo assim o meu ano inteiro, logo no início do ano. Então eu sou uma pessoa assim bem adiantada e se eu precisar reorganizar várias vezes essa organização inicial também não tem problema. E basicamente é isso, mas eu vou mostrar tudo em detalhes pra vocês e vou explicar pra vocês como é que funciona pra mim na hora de separar os livros que eu quero ler no mês e também na hora de planejar quantas páginas eu quero ler de cada livro ao longo dos dias. Vamos lá, pessoal. Então aqui é a minha estante de livros não lidos, como eu falei pra vocês, tá tudinho aqui, ó. A gente também tem esse carrinho aqui do lado, que tem vários livros não lidos. Aqui em cima a gente tem a minha coleção do Tolkien, que também tem vários livros não lidos. Eu basicamente só li A Sociedade do Anel e os 3 volumes de O Hobbit, porque são todos iguais, eu só li um, mas enfim, tá tudo lido. E ali em cima a gente tem alguns livros clássicos, boxes, enfim. Livros que também a maioria, na verdade, acho que todos daqui eu não li ainda. Pretendo ler, mas são livros um pouquinho mais difíceis pra mim. E também são edições bem bonitas, então eu coloco aqui em cima em destaque. Aqui nesse outro quartinho que eu falei pra vocês, que tem a outra estante, aqui eu guardo alguns livros também. Nessa parte de cima dessa estante de mangás, eu tô colocando os livros que eu tô lendo por mês. Então esse aqui foram os livros lidos de fevereiro. Os de janeiro estavam aqui, mas eu tava gravando o vídeo deles e aí eu tirei. E os de março, da minha TBA de março, também estavam aqui. Aí isso daqui é o início da minha TBA de abril, assim, um rascunho bem por cima. Tem só 8 livros aqui, eu quero colocar pelo menos uns 10 pra abril. Mas tem uns livros que eu já tenho certeza, por exemplo, esse aqui, que é o último livro de Desventuras em Série, que vai entrar no meu projeto e tal, então é certeza de ler ele. Esses livros aqui são livros de meta, todos, absolutamente todos são livros de meta, então eu preciso ler também com uma certa obrigatoriedade, por isso que estão separados pra abril já. Mas os livros que eu vou ler assim, porque tô com vontade, simplesmente, eu ainda não separei, porque vai depender muito do momento. Então apenas no final de março que eu vou completar essa TBA, e talvez esses livros de meta aqui também sofram alguma modificação. Indo aqui pra outra estante que eu falei pra vocês, ela tá meio bagunçadinha, porque tá aqui uma parte sem livros, tá, enfim, bem feia. Mas eu queria só mostrar rapidamente pra vocês que aqui são realmente livros lidos, tá? Todos ali de trás foram lidos. Esses aqui são livros não lidos, mas são livros que eu quero fazer projeto também, por isso que eles estão aqui, porque eu não vou ler por enquanto. Aí aqui todos são livros lidos, tá? Tanto ali atrás, na outra fileira, como aqui na frente. Aqui também todos são livros lidos. Aqui é a minha coleção de Harry Potter. Então os livros que eu não li, que eu digo pra vocês, são tipo esses daqui, ó, que são do guia cinematográfico. Esses aqui também são tipo guia de filme, guia dos personagens. Aqui também
também embaixo, que são scrapbooks. Ali atrás também tem alguns livrinhos que eu não li, mas esses aqui são da série mesmo, todos já foram lidos. Por isso que estão aqui tudo junto, eu não quis separar a coleção. Aí aqui de baixo também são todos os livros lidos. E aqui, alguns são livros lidos. Esses aqui são alguns livros de Harry Potter, desses grandões que eu não li ainda. Só li, no caso, esse e esse aqui. Esses dois foram os únicos que eu li. E ali atrás eu tenho minha coleção de Star Wars, minha coleção de A Guerra dos Tronos, como eu falei pra vocês, que é Game of Thrones, né? Eu deixo ali porque eu só vou ler eles em um futuro um pouco distante. Também tem uns livros de fanfic, enfim, são livros que eu não preciso ter muito acesso, assim, então eu deixo meio escondido ali atrás. E aqui, ó, nessa bagunça que eu tô mostrando pra vocês, tem algumas HQs da minha coleção. Aqui são as lidas, aqui também tem algumas lidas aqui no meio, mas a maior parte mesmo é HQ não lida. Enfim, tá uma bagunça, tem box jogado em todo canto aqui, mas também fazem parte da minha coleção, então eu quis ressaltar que existem. Voltamos aqui pro quarto, por quê? Como eu disse pra vocês, essa estante aqui é a que eu mais mexo, porque são os livros não lidos, então todo mês eu vou aqui nela, procuro alguns livros pra encaixar na minha TBR e montar, né, os livros que eu quero ler no mês. Esses livros aqui, a maior parte deles são livros que não estão em meta, na verdade todos eles não estão em meta. Então eles são os livros que eu pego mais ou menos uns 3, 4 no máximo por mês, pra poder compor junto com os livros de meta a minha TBR. Porque todos os meus livros de meta eu deixo separados nesse carrinho. Todas as metas que eu fiz pra esse ano de 2021 e que eu tenho o livro estão aqui, porque eu quero visualizar eles e pra mim isso é muito importante, saber exatamente quais livros eu preciso ler obrigatoriamente esse ano de 2021 pra poder ficar mais fácil na hora de me organizar. Então, por exemplo, daqui do Fantasma da Ópera até Drácula são os livros da minha meta de 12 livros pra ler em 2021 que eu não li ainda, porque alguns já foram lidos. Ou então não estão na TBR de março e nem na TBR de abril, porque eu já retirei daqui os da TBR de março e de abril e coloquei lá no outro quartinho, como eu disse pra vocês. Aí aqui, a partir de Cronos até Feio, são os livros da minha meta de séries de livros pra começar em 2021. Aqui na segunda fileira do carrinho, Orgulho e Preconceito, ele tá na minha meta de livros que as minhas amigas escolheram pra eu ler em 2021. Ele é o único que eu tenho aqui em casa, fora Daisy Jones, que eu já li, então não tá aqui. Então, os outros eu não tenho, por isso que eles não estão aqui também. E esse aqui, como eu consegui comprar já tá aqui no meu carrinho. Aí, do Bom Dia, Verônica até o Donnie Darko, são livros que meu namorado escolheu pra eu ler em 2021. E aqui, nessa fileira que tá deitadinha, aqui do Nevernight até o Quebra-Nozes, são os livros da minha meta de 20 livros pra ler antes dos 20, que eu não fiz a leitura ainda. Por último, essa fileira aqui, do Sonho do Tigre até o Deadfall, são livros de meta de séries de livros pra finalizar em 2021. Aí, a partir do Duque e Eu, dos Bridgertons, e até A Bela e a Fera aqui, são livros que eu pretendo ler em 2021, mas não tem, assim, um momento específico e tal. São só pretensões. E aí eu já comecei a deixar separado, porque como eu já li alguns livros de metas, meu carrinho começou a abrir espaço, que eu vou tirando eles daqui e colocando na estante de lidos. Então, como ele foi abrindo espaço, eu já fui acrescentando alguns outros livros que eu também pretendo ler em 2021, pra ficar mais fácil visualizar e escolher montar a minha TBR. Então, o primeiro processo da minha escolha basicamente é isso, gente. Eu venho aqui no carrinho, olho os livros de cada meta que eu vou ler no mês, eu tento pegar pelo menos um de cada meta, mas às vezes eu pego logo uns 3 ou 2 da meta de 20 livros pra ler antes dos 20, porque é uma meta que vai acabar em setembro, e as outras eu tenho até dezembro pra cumprir. E depois de escolher uns 7 a 8 livros de meta, eu venho aqui e pego uns 3, 4 livros no máximo dessa outra estante pra poder compor o resto da minha TBR. E são livros que eu tenho aqui em casa, que eu também quero muito ler e que não estão em meta. Às vezes eu dou prioridade pra continuação de série, às vezes eu dou prioridade pra livros que estão há mais tempo aqui na minha estante. Varia bastante, mas essa parte aqui eu me deixo mais livre pra escolher o que eu tiver com vontade de ler, já que a maior parte da minha TBR, né, já é composta pelos livros de meta que eu sou obrigada a ler, porque eu me propus nos vídeos e eu gosto bastante de cumprir esses meus planejamentos e metas. Então, gente, primeiro eu tenho 2 planilhas pra mostrar pra vocês aqui no computador, que são as planilhas que eu criei pra poder me organizar com as leituras do mês, tanto de uma forma anual, que eu consiga visualizar todos os meses do ano e fazer um planejamento inicial de qual vai ser minha TBR daquele mês, tanto no meu planejamento mensal, que é onde eu coloco ali quantas páginas eu quero ler de cada livro por dia durante aquele mês. Então, são 2 planejamentos específicos que eles diferem bastante
bastante, então eu vou explicar pra vocês como é que eu faço, pra que não reste dúvidas. Essa primeira planilha que vocês estão vendo aqui na tela, que é a de organização das minhas leituras anuais de 2021, que tem todos os 12 meses do ano, ela é mais desorganizadazinha, mais feiosa, mas foi o método que eu achei que eu mais consegui me adaptar. Talvez um dia eu mude, assim, o design dela, porque eu não gosto muito, mas por enquanto o que eu tenho é isso e tá servindo ao propósito, então é o que importa. Aqui então eu tenho o mês de janeiro, como vocês podem ver, eu anotei aqui os livros que eu pretendia ler em janeiro. Obviamente essa planilha é modificável, então tem vários livros aqui que eu não planejava ler em janeiro, que eu acabei lendo, porque em janeiro eu li mais do que eu pretendia, então eu fui adicionando os livros, e cada livro vocês podem perceber que eles têm uma marcação de cor, e essas marcações têm um motivo, eu também vou explicar isso pra vocês. Mas falando mais sobre esse primeiro design aqui, eu tenho primeiro o nome dos livros que eu leio, depois a quantidade de páginas de cada um deles, pra eu ter uma ideia da quantidade de páginas que eu consigo ler por mês, quanto que eu li naquele mês ao todo, se eu li mais, se eu li menos. Eu acho que é uma forma bem legal de me organizar. E também tenho aqui lado um negocinho pra marcar que se eu li o livro ou não. Tem vezes que eu não leio um livro completo no mês, então, por exemplo, aqui a Revolução dos Bichos eu já tava lendo desde 2020, então ele tem 157 páginas, só que 40 páginas já estavam lidas, então eu coloquei 157 menos 40, depois eu somo todos esses valores aqui dos livros e coloco aqui embaixo a quantidade total de páginas que eu li naquele mês. E eu também fiz uma coisa nova esse ano, que foi colocar aqui os 3 mangás que eu li esse mês. Eu não coloquei a quantidade de páginas dele, mas coloquei a marcaçãozinha, e eu vou tentar anotar mais ou menos os mangás que eu tô lendo por mês, assim, de uma forma mais de boa, só me utilizando mesmo dessa parte de baixo da planilha, mas é focado mesmo nos livros, eu uso pra me organizar com os livros. E aqui, por exemplo, eu coloquei um comentário, que é o leitura coletiva do Clube Mais Uma Fantasia, que é da minha amiga Rafa, e foi o motivo pra eu ter lido Um Estranho Sonhador nesse mês, então eu resolvi marcar aqui pra eu saber por que eu li esse mês. Continuando em janeiro, agora eu vou explicar pra vocês como é que funciona essas marcações coloridas que eu faço, porque elas me ajudam a organizar as minhas metas. Como vocês sabem, eu sou uma pessoa que adora fazer metas, lancei vários vídeos de meta aqui no canal esse ano, e eu quero muito cumprir as minhas metas, então eu tenho que me organizar pra poder fazer isso, senão não vai funcionar. E eu fiz, então, outra abinha aqui embaixo na planilha, dá pra você adicionar uma página nova, então eu tenho a página da TBR do mês, e tenho essa segunda página que é a minha legenda. Então aqui na legenda eu tenho, basicamente, as cores que eu marquei ali os livros. Então rosa eu uso pra minha meta de 20 livros pra ler antes dos 20 anos, azul eu uso pra minha meta de 12 livros pra ler em 2021, vermelho é pra minha meta de 12 séries de livros pra finalizar em 2021, verde é pra minha meta de 12 séries de livros para começar em 2021, amarelo é pra minha meta de 6 livros que meu namorado escolheu pra eu ler em 2021, verde é pra 6 livros que minhas amigas escolheram pra eu ler em 2021, e aí eu tenho doisinhos de projeto aqui, um que é o Lendo os Bridgertons, que eu não comecei ainda, mas pretendo começar em maio, então eu já coloquei a marcação dele aqui, e o laranjinha é pra meu projeto de Lendo Desventuras, que eu vou finalizar em abril, então eu vou finalizar Desventuras em abril, e aí em maio eu já começo os Bridgertons pra colocar um seguido do outro. E eu também tô usando outra marcação, não sei se vocês perceberam aqui, mas eu tô usando o cinza pra marcar os clássicos que eu tô lendo, porque eu tenho uma meta pessoal que eu não coloquei em vídeo aqui no canal, mas eu ainda tenho que adicionar aqui na legenda, que é uma meta de ler no mínimo 6 livros clássicos por ano. Então, 6 livros clássicos que não estejam ainda em alguma outra meta, porque tem alguns livros clássicos, né, que eu li, mas que estavam em meta, então esses aí não vão contar, tem que ser por fora. Então aqui eu já marquei, por exemplo, Aladdin e marquei Édipo Rei, e os dois já foram lidos e estão marcados aqui com a cor cinza. Fevereiro, como vocês podem ver, também tá pronto aqui, porque eu já fiz as leituras de fevereiro, então tem todas as leituras que eu fiz. Esses aqui que não tem nenhuma marcação são porque não estão em meta, simplesmente. E fevereiro, como vocês podem perceber, eu li bem menos do que eu li em janeiro, mas em compensação, fevereiro eu li muito mais mangá do que eu li em janeiro, então é assim que funciona, vai variando e é de acordo com o que eu tô com vontade de ler e também com o tempo, né, que eu tenho pra ler. Aqui tá o meu planejamento de março, que é o mês que nós estamos atualmente, e pra frente já é abril, já é maio, já é junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu não vou mostrar pra vocês porque não quero dar spoiler das minhas próximas TBRs, mas é assim que funciona. Eu tenho essa planilha aqui com essa barra de rolagem e ela vai até o final com dezembro. Depois tem a aba de legenda que eu já mostrei pra vocês. Tem a minha aba de metas, que é bem simples, é só pra ter uma organização mais específica, assim, de quais livros de metas eu tô lendo, quais eu ainda preciso ler e etc. Então aqui é uma visão, assim, mais resumida das minhas metas pra não precisar ficar caçando ali na outra página. Então aqui eu tenho todos
os 12 livros para ler em 2021, e aí eu vou marcando os que eu já li. Depois tem as séries de livros, né, para finalizar em 2021. Depois aqui ao lado tem as séries de livros para começar em 2021, também tá aqui do lado. Depois tem os 20 livros para ler antes dos 20 anos. Depois tem os 6 livros que minhas amigas escolheram para eu ler em 2021. E por fim, os 6 livros que meu namorado escolheu para eu ler em 2021 também. Então estão todos aqui de uma forma um pouquinho mais organizada para eu poder entender o que tá faltando para eu ler. Aqui nessa última aba é o que eu fazia para organizar minha TBR mensal. Então era aqui que eu organizava quantas páginas eu ia ler por dia, mas esse formato aqui não estava me agradando porque ele é um pouco confuso, um pouco complexo e também estava bem feio. Então eu fiquei incomodada e resolvi criar um novo, mas eu vou mostrar o antigo para vocês pra gente poder comparar. Então nesse antigo aqui, por exemplo, eu tenho a TBR de janeiro. Não vou dizer pra vocês que eu seguia exatamente o que tá aqui, que eu li exatamente a mesma quantidade de páginas que estão marcadas aqui, mas eu usava como uma forma de guia mesmo pra poder ter uma ideia de quantas páginas eu precisaria ler mais ou menos por dia pra poder concluir toda a minha TBR. Então eu fazia assim, eu colocava aqui TBR de janeiro e aí aqui eu enumerava os dias do mês. Então tem até dia 31 aqui embaixo. Caso o mês não tenha 31 dias, é só eu colocar abaixo, tipo aqui fevereiro tem 28 dias. Então eu só ia preencher até aqui, não ia preencher até o dia 31. Aqui ao lado eu colocava a quantidade de páginas, né, totais daquele dia. Então se eu lesse 2 livros, seria a soma da quantidade das páginas dos 2 livros que eu li naquele dia, que vai dar esse valor aqui, pra eu ter uma ideia, pra eu poder me organizar e colocar mais páginas pros finais de semana, menos páginas pra dias de semana, ou então pra dias que eu sabia que eu teria algum compromisso que me tomaria bastante tempo. Então assim, era uma forma também de me organizar. Aqui no meio eu colocava então o nome do livro que eu ia ler naquele dia, aqui no caso é Rainhas de Feinburne, que eu ia ler até a página 73. Então como eu não tinha começado o livro ainda, eu ia ler da página 1 até a página 73, que dá 73 páginas que eu colocava aqui do lado entre parênteses. Aí o outro livro que eu ia ler no dia, porque normalmente eu gosto de intercalar leituras, seria Serial Killers, Anatomia do Mal, que eu ia ler também até a página 26, eu iria começar a leitura nesse dia, então também seriam 26 páginas, que somando esses dois aqui, dá o total de 99. Aí aqui já no segundo dia, eu também continuaria lendo Rainhas de Feinburne, só que eu iria até a página 144, que diminuindo pelo valor de 73 que eu já tinha lido no dia anterior, dá 71 páginas. Por isso que eu coloco esse numerozinho aqui entre parênteses, que é pra ficar mais fácil na hora que eu for somar o total de páginas do dia pra colocar aqui do lado. Então nesse dia 2 eu ia ler 71 páginas de Rainha de Feinburne e 28 páginas de Serial Killers, Anatomia do Mal, que dava até a página 54, totalizando também 99 páginas por esse segundo dia. E era basicamente assim que eu fazia durante todos os dias. Como vocês podem perceber aqui, ó, tinha dias planejados com 4 leituras, então bem absurdo assim. E tinham vários dias de janeiro que eu planejava ler mais de 200 páginas. E acabou que realmente eu li durante vários dias de janeiro mais de 200 páginas, mas ao contrário do que eu imaginava, não foi aqui pelo meio do mês, como eu tinha planejado, e sim pelo começo do mês. Eu comecei de janeiro lendo bastante, mais de 200 páginas por dia, e lá pro dia 9, dia 8 mais ou menos, meu ritmo começou a diminuir um pouquinho, e é natural, né? A gente não consegue ler tanto assim durante tanto tempo, e acabou que esse planejamento aqui, ele foi bem assim ignorado por mim. Eu fui lendo os livros mais de acordo mesmo com as maratonas que eu tava participando, e acabei não utilizando esse cronograma que eu fiz, por isso que eu percebi que ele não tava sendo funcional e não tava realmente servindo pra mim. Apesar de gostar de fazer ele, não tava servindo pra mim, então eu resolvi modificar, mas eu ainda fiz aqui o de fevereiro. Vocês podem perceber que é basicamente a mesma coisa, tem a quantidade de páginas aqui, os dias do mês, esses dias marcados seriam os do feriado de carnaval, que acabou não tendo, porque eu acabei tendo aula da faculdade, graças a um decreto do governador aqui do estado, então esses dias marcados de feriados acabaram sendo bem inúteis, não serviram de nada, mas eu também acabei acrescentando a ideia de colocar em negrito os livros que eu fosse finalizando naquele dia. Então Édipo Rei eu pretendia ler em um dia só, então eu acabei marcando ele em negrito logo aqui. Carrie a Estranha eu iria começar no dia 1º e terminar no dia 2, então tava marcado aqui. E onde eu fosse terminando os livros eu marquei aqui em negrito pra eu saber quando que eu ia finalizar cada livro. Mas esse formato aqui também acabou não funcionando muito pra mim, até porque eu li bem menos em fevereiro do que eu tava planejando e acabou não dando certo. Então eu percebi que pra março eu precisava de algo diferente, algo que fosse mais funcional e que desse mais certo. Eu também precisava maneirar um pouco na minha TBA pra não ficar colocando tanta coisa que eu sabia que no final eu não ia ler. Então eu fiz esse planejamento pra março, que eu achei que ficou bem mais bonito. Tô começando a aprender a mexer um pouquinho melhor aqui nas planilhas do Google, mas eu fiz então essa primeira parte, tem leituras de março. Depois aqui na segunda parte eu coloquei os dias da semana, começando no domingo e terminando no sábado. Março então é um mês que começa na segunda-feira e termina na quarta-feira, e ao todo ele tem 5 semanas. E aqui embaixo eu coloquei
coloquei como se fosse exatamente um calendário, então eu deixei um espaço assim maior pra eu colocar as coisas, em vez de colocar tudo em uma linha reta, né, como eu tava fazendo aqui anteriormente, que eu tava colocando uma linha retona, aí uma barrinha pra separar um livro do outro. Eu resolvi colocar um negócio mais quadrado e colocar um livro abaixo do outro, enumerando quantos livros eu ia ler naquele dia. E basicamente aqui ele funciona de uma forma um pouco mais bonitinha e mais organizada também, na minha opinião. Então aqui, por exemplo, na segunda-feira eu coloquei pra ler 3 livros: As Crônicas de Bane até a página 46, Cinco Destinos Sombrios até a página 56 e O Rei Perverso até a página 45. Aqui embaixo vocês podem perceber que tem quase um calendário também, só que ele vai de acordo com os dias aqui. Então segunda-feira dia 1, terça-feira dia 2, quarta-feira dia 3, quinta-feira dia 4 e assim sucessivamente. Então tem todos os dias aqui enumerados, e essa marcação aqui de baixo tem a soma das páginas que eu pretendo ler naquele dia. Então aqui segunda-feira, somando as páginas desses 3 livros que eu pretendo ler, dá 147 páginas. E eu coloquei aqui embaixo para poder ficar organizado, assim como também estava no outro, só que dessa vez um pouquinho mais bonito. Aqui na terça-feira eu coloquei de novo As Crônicas de Bane, dessa vez até a página 81, Cinco Destinos Sombrios até a página 102, O Rei Perverso até a página 92 e ao todo dá 128 páginas. Na quarta-feira a mesma coisa, coloquei os 3 livros, somando as páginas dos 3 dá 144 páginas. E aqui na quinta-feira eu já fiz uma modificação. Eu vou tentar ler durante 3 dias da semana As Crônicas de Bane, que seria segunda, terça e quarta. E aí na quinta, sexta e sábado eu vou pegar outro livro e vou substituir pelas Crônicas de Bane, que seria Skyward, do Brandon Sanderson, que é para uma leitura coletiva que eu tô participando da minha amiga Rafa. Ela tem um clube de leitura chamado Mais Uma Fantasia e o livro do mês é esse, então eu vou participar. E as discussões são no domingo. Então, como eu não tenho necessidade de ler, sei lá, 20 páginas do livro por dia durante a semana para poder no domingo alcançar a meta, eu resolvi colocar uma quantidade de páginas um pouquinho maior por dia e ler só mesmo durante esses 3 últimos dias da semana antes da discussão no domingo. Então eu fiz essa variação porque eu achei que ficaria legal e eu acho que o meu planejamento ficou dinâmico e com a variação de leitura que vai me ajudar a cumprir minha TBA. Então vocês podem perceber aqui que durante 4 semanas do mês a gente tem leitura de As Crônicas de Bane, que começa segunda, terça, quarta, depois vem pra segunda, terça e quarta de novo, depois segunda, terça e quarta de novo e mais uma vez segunda e terça, que é onde eu finalizo, porque eu dividi as metas diárias desse livro pelas crônicas que tem nele. Então cada dia desses aqui eu vou ler uma crônica. Depois, voltando pra cá, eu tenho uma leitura seguida de Cinco Destinos Sombrios e de O Rei Perverso, que eu vou ler seguidamente até finalizar ambos no sábado. Ambos eu consigo finalizar no sábado, lendo cerca de 50 páginas por dia. Na quinta-feira, como eu disse pra vocês, eu começo Skyward, do Brandon Sanderson, e vou ler quinta, sexta e sábado, quinta, sexta e sábado, e mais uma vez quinta, sexta e sábado, terminando aqui na terceira semana de leitura. Também tem uma modificação aqui no sábado. Vocês vão perceber que tem 4 leituras no sábado, porque eu fiz uma separação de acordo com o final de semana e com dias da semana. Nos dias da semana, que são esses aqui, nesse caso, nesses 5 do meio, eu coloquei uma meta de 100 a 150 páginas, porque eu acho mais tranquilo para leitura, menos o dia 31 de dezembro, vocês vão ver aqui que ele tem menos páginas, mas também tem um motivo que depois eu vou explicar para vocês. E nos finais de semana eu coloquei acima de 150 páginas, então 150 a 200 páginas, às vezes passando um pouquinho, como aqui que tem 208, e às vezes também abaixando um pouquinho, como aqui que tem 146, mas a média geral é essa, de 150 a 200 páginas. E eu fiz isso porque pra mim é mais fácil ler no final de semana, já que eu não tenho aula da faculdade, nem nada do tipo, então fica mais tranquilo nesse caso. E nesse sábado aqui, como eu sempre coloco umas 50 páginas de cada livro que eu tô lendo, ficou sobrando um espaço de 50 páginas, e eu resolvi acrescentar o Cova 312 até a página 41, e eu vou ler esse livro aqui, que é uma leitura pra faculdade, então é uma leitura mais lenta, mais calma, que eu tenho que fazer assim, de uma forma mais concentrada, apenas nos finais de semana. Então sábado eu vou ler até a página 41 e no domingo até a página 82. E aí eu só volto a ler esse livro no sábado seguinte, que eu vou ler até a página 122, e no domingo seguinte, que eu vou ler até a página 174. E eu vou levar esse livro aqui, ó, durante todos os finais de semana do mês, e só vou finalizar no último domingo do mês até a página 334. Como vocês podem ver, é uma leitura assim bem variada, mas eu acho que vai funcionar, então eu resolvi tentar esse esquema. E aqui no domingo eu vou também começar uma nova leitura, que vai ser Reino de Cinzas, da Sarah J. Maas. Coloquei essa leitura pra domingo porque estavam sobrando 150 páginas pra preencher, e é um livro muito grande, então quanto mais eu pudesse adiantar dele, seria melhor. E eu vou continuar a leitura dele aqui durante o resto da semana, durante muitos dias, afinal é um livro de 900 páginas, e só vou finalizar a leitura dele
dele no sábado. Então eu vou passar ao todo aqui 2 semanas lendo esse livro, mas eu acho que é um tempo ok, porque eu coloquei uma meta de 50 páginas nos dias da semana e uma meta de 100 a 150 páginas nos finais de semana, que eu acho que é o ideal. Aqui também eu vou começar uma nova leitura, que é a Aniquilação. Como ele é um livro curtinho, dá pra finalizar aqui em apenas 5 dias de leitura. Vou ler ele durante os dias da semana, intercalando também com o Reino de Cinzas, que eu já falei pra vocês, e com as Crônicas de Bane e Skyward, que eu também já tinha mencionado pra vocês. Aqui no final de semana vai ser Cova 312, Skyward e Reino de Cinzas também. Cova 312 e Reino de Cinzas no domingo. E aqui na próxima segunda-feira, tendo finalizado a Aniquilação, eu já vou poder iniciar uma nova leitura, que vai ser, no caso, o Retrato de Dorian Gray, que eu vou ler mais ou menos uns 2 capítulos por dia, porque apesar de ser um livro curto, ele é um clássico, e eu acho que se eu colocasse uma meta maior do que isso, talvez eu não conseguisse cumprir, então eu resolvi ser um pouco mais de boa e colocar uma meta um pouco mais pé no chão. E eu vou ler também esse livro durante quase 2 semanas, só que tirando ele dos finais de semana, porque eu vou ler apenas durante os dias da semana. Então eu vou ter ao todo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias de leitura de O Retrato de Dorian Gray. Aqui nesse final de semana, no sábado, vocês vão perceber que tem a adição de um novo livro, que é O Conto da Aia. Então eu vou ler ele aqui a partir do sábado, passando para o domingo. Depois eu vou dar uma pausa na leitura desse livro e só vou retornar à leitura dele depois. Porque no domingo aqui, dia 21, começa a minha leitura coletiva de Um Tom Mais Escuro de Magia, que eu estou organizando e todo mundo está convidado a participar. Eu acho que esse vídeo vai sair depois do prazo da leitura coletiva, mas fiquem de olho porque eu pretendo fazer uma por mês, então me sigam lá pelo Instagram pra ficar por dentro das novidades, porque eu vou avisar tudo por lá. Então aqui eu começo a minha leitura coletiva. As metas que eu coloquei aqui não são as mesmas metas que eu divulguei, porque aqui eu coloquei metas maiores, mas eu provavelmente vou seguir a mesma meta do calendário que eu divulguei. Eu só mesmo não substituí ainda os dias que eu tinha planejado inicialmente, mas não tem problema, porque como eu falei pra vocês, eu coloquei esses últimos dias aqui do mês, esses 3 últimos dias principalmente, bem tranquilos, com metas bem baixas, então vai ser de boa caso eu precise utilizar eles. Então aqui no planejamento inicialmente tem Um Tom Mais Escuro de Magia sendo lido durante 1 semana e 1 dia, então no caso 8 dias. Lá no calendário eu acho que ele tá sendo lido até terça-feira, então 2 dias a mais aqui de leitura. Então eu leio Um Tom Mais Escuro de Magia domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo de novo, finalizando no domingo seguinte. E basicamente, depois de finalizar aqui as Crônicas de Bane nessa terça-feira, eu inicio o Penúltimo Perigo, que é o 12º livro de desventuras em série para o meu projeto Lendo Desventuras. Então eu vou iniciar a leitura dele aqui. Vou seguir aqui durante os dias da semana, dando uma pausa no final de semana para focar em outras leituras e retornando a leitura dele depois nos dias de semana, até a quarta-feira, que é onde eu finalizo o livro, bem tranquilamente, porque para quarta-feira só tem planejado mesmo 52 páginas dele. O resto do espaço aqui tá livre, como vocês podem perceber, justamente para, se eu atrasar a leitura em algum desses outros dias, que tem muitas páginas, eu possa ter um espaço sobrando aqui no final do mês para poder recuperar esse tempo perdido e colocar as minhas metas em dia. Então, isso aqui foi pensado justamente para isso, porque eu sei que eu vou atrasar em algum dia, vai acontecer com certeza, sem dúvida nenhuma. E finalizando aqui, então, rapidamente, para vocês entenderem os últimos dias da minha TBA. Sexta-feira eu retomo a leitura de O Conto da Aia, que eu tinha parado aqui no domingo para poder finalizar outras leituras. Então eu retomo na sexta-feira, pego pelo sábado, domingo e finalizo esse livro na terça-feira, tá? Porque ele vai pegar segunda e terça também. E os outros livros eu já falei pra vocês, que Um Tom Mais Escuro de Magia eu finalizo no domingo, e Cova 312 também finalizado no domingo, enquanto o último livro do mês vai ser O Penúltimo Perigo, que vai ser finalizado apenas mesmo no dia 31 de março. Então, basicamente, foi esse meu pensamento para as minhas leituras do mês de março, minha separação final. Eu espero que vocês tenham conseguido entender mais ou menos o que eu planejei, espero que minha explicação não tenha ficado muito confusa, mas assim, na minha cabeça faz sentido e eu tenho certeza que essa planilha vai me ajudar muito a me organizar, a entender o que eu devia estar lendo, por que motivo eu devia estar lendo e quantas páginas eu já deveria ter lido até aquele ponto do mês. Isso às vezes até me incentiva a ler também. Então eu gostei bastante dessa planilha que eu fiz porque ela ficou bem básica, mas bem bonitinha, bem diferente dessa primeira aqui que eu tinha mostrado pra vocês, que tá simplesmente horrorosa. Então eu gostei muito dessa e eu espero que vocês também tenham gostado. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, não se esqueçam de dar um like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra ficar sabendo sempre que eu postar vídeo novo. Vocês me pediram muito, então eu gravei esse vídeo e trouxe aqui pra vocês. Eu espero muito que tenha ficado compreensível. Eu espero que vocês tenham conseguido entender como é que funciona aqui na minha cabeça a organização das minhas leituras e também que talvez eu possa ter ajudado alguém aí a ter alguma ideia
ideia pra se organizar melhor. Comentem aqui embaixo qual tipo de organização vocês usam, se vocês vão montando a atividade de vocês na hora, assim, bem no impulso, ou se vocês planejam com vários dias, talvez até semanas de antecedência. Comentem se vocês anotam em algum lugar, enfim, comentem quais são aí os hábitos de planejamento de leitura de vocês, como é que vocês se organizam. Também não esqueça de me seguir pelas redes sociais, o meu Twitter e o meu Instagram estão aparecendo aqui na tela e tem link de acesso pra eles no box de descrição, então é só clicar lá e me seguir pra ficar por dentro das novidades. Também compre com o meu link da Amazon, do Submarino, da Americanas ou do Shoptime, caso vocês queiram comprar e adquirir aí algum livrinho novo pra coleção de vocês ou qualquer outro produto vendido por esses sites. Comprando através do meu link, vocês me ajudam muito, não pagam nada mais por isso, então eu fico muito, muito grata. Muito obrigada também por assistir esse vídeo até aqui e até o próximo!